as 5 inteligências de uma mulher. Tem noção disso? Eu acredito que talvez você nunca... Gente, de verdade, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Porque essas 5 inteligências, eu vou ser bem sincera para vocês. 2 eu aprendi com alguém, mas as outras 3 eu vi, eu observei nas mulheres. Eu observei aquela mulher que ela tinha uma performance, que ela tinha uma evolução em determinada área e porque ela então criou esse tipo de inteligência. Só que nesses 7 anos que eu venho nesse desenvolvimento, nesse estudo na vida das mulheres, eu montei 5 inteligências e que eu quero falar para você hoje. Quem aqui já não se sentiu incapaz de fazer alguma coisa? Quem aqui já não se sentiu, já teve aquele sentimento de incapacidade em qualquer ambiente da vida? Então, por exemplo, você pensa em algo, você vê aquilo chegando para você e você não se sente capaz. Você tem aquele sentimento de incapacidade. Você pega e fala assim, eu não vou conseguir. Eu não tenho inteligência o suficiente, eu não tenho habilidade o suficiente, eu não vou conseguir realizar aquilo, eu não vou conseguir fazer aquilo. Quem aqui já não sentiu assim? Fala para mim se você, assim como eu, em alguns ambientes, em vários momentos, se você já não sentiu dessa forma. Se de repente você viu que você tem que realizar alguma coisa ou você tem que fazer alguma decisão na sua vida. Se você tem que abrir algum negócio, fechar algum negócio, parar de fazer algum papel que você está desenvolvendo. Se você tem que ter uma decisão na sua vida. Quem aqui já não falou, cara, eu não consigo. E já não teve aquele sentimento de incapacidade. Sabe por quê, gente? Porque nós somos mulheres. Nós somos um ser humano que pode sentir essa sensação de incapacidade. E na maioria das vezes é algo tão grande. Em vários momentos eu tive esse sentimento de incapacidade, de que eu não ia conseguir, de que aquilo era muito para mim, ou de que aquilo eu não consegui, eu ia fazer alguma coisa errada, em que aquilo não era o momento certo, que não era para mim, era para outra pessoa. Nós já sentimos isso em algum momento, talvez nós vamos sentir isso no futuro, talvez você está sentindo isso hoje. Às vezes você está aí, parada, me vendo nessa live, e eu falei para você que era para você arrumar a janta, era para você organizar as coisas da sua casa, sentar, pegar um papel, pegar uma caneta. Às vezes você tá aí tentando resolver alguma coisa na sua vida, tendo que ter alguma decisão e não tá se sentindo capaz de resolver aquilo, capaz de fazer aquilo. Eu vou te ensinar as 5 inteligências que você precisa e que eu também preciso todos os dias para poder desenvolver da melhor forma todos os nossos papéis. Todos. Se você veio aqui pela primeira vez, vai precisar de papel e caneta para anotar tudo que for interessante para você. Principalmente as 5 inteligências que precisa ser desenvolvida na minha vida e na sua vida. Papel e caneta, se concentre. Agora não é o momento de entrar no WhatsApp. Então, resolva e escolha o que é que você quer desenvolver na sua vida. Se você quer ter um investimento na sua pessoa como mulher, você fica aqui. Se você quer desenvolver algo de marketing, se você quer desenvolver algo de saúde, não sei lá do que, se você quer desenvolver música, não sei, tudo bem. Mas se você quer cuidar de você, fique paradinha, sem entrar no WhatsApp, sem cozinhar, sem ficar vendo televisão, simplesmente com um caderno. Esse aqui já é o meu segundo caderno e de anotações que eu faço todos os dias. Isso aqui foi a Ana Júlia que fez.
dentro de você, tem uma força, uma potência muito grande. Dentro de mim, dentro de você. Só que essa potência se chama inteligência. Eu sou inteligente e você também é inteligente. Só que a inteligência, ela é dividida em cinco tipos de inteligências que eu, mulher, e você precisa desenvolver. E agora, você precisa aprender todas elas. Porque, gente, é cada história que eu vejo, é cada história. Às vezes a mulher vai lá, começa. Primeira fase, primeira inteligência, segunda inteligência. Quando bate na terceira inteligência, ela morre. Ela começa a sentir medo, começa a sentir tristeza, começa a sentir raiva e ela volta. E dessa forma, a gente não consegue desenvolver todos os nossos papéis da melhor forma. Acredite, para que você desenvolva o papel de ser mãe, o papel de ser esposa, o papel de ser filha, de ser avó, o papel de ser uma profissional, o papel de ser nora, de ser sogra, de ser cunhada, o papel de ser prima, amiga. Todos os papéis que você precisa desenvolver vai ter uma necessidade básica de uma potência que está dentro de você, que é a sua inteligência. Eu fiz um post hoje dizendo assim: marque as mulheres inteligentes, marque as mulheres fortes que você conhece na sua vida. A mulher, quando ela é inteligente, quando ela é sábia e quando ela é forte, gente, ela vai conseguir desenvolver da melhor forma todos os papéis dela. Então, eu sou o resultado de todos os meus papéis. E todos esses papéis, eu preciso aplicar a inteligência para poder desenvolver da melhor forma. Só que se você nunca estudou inteligência, eu vou ensinar para você hoje as 5 inteligências. Porque não é só, eu sou inteligente ou eu não sou inteligente. Não, tem 5 inteligências básicas de todas as mulheres. E aí, nós somos o resultado dos nossos papéis. Só que nós somos o resultado dos nossos medos. Exemplo. Eu, Juliana, eu sou o resultado dos meus papéis. Então, como eu me desenvolvo como mulher, sendo mãe, sendo filha, sendo esposa, sendo amiga, sendo médica, sendo mentora, sendo empresária, sendo atleta, sendo irmã, sendo prima, sendo palestrante, sendo qualquer papel que eu desenvolvo, eu sou o resultado disso. Só que eu também sou o resultado dos meus medos. Ou seja, se eu, como esposa, eu tenho medo de alguma coisa, eu começo a me fechar. E todos os comportamentos que eu faço é mediante aquele medo. Se eu, como médica, eu tenho medo de alguma coisa, eu me fecho dentro de uma caixa e os meus comportamentos são resultados daquele medo que eu tenho como médica. Se eu, como profissional, eu tenho medo de abrir um negócio, de expandir o meu negócio, de virar sócia de alguém, se eu tenho medo, eu me torno resultado daquele medo dentro daquele papel. Então, sim, nós somos o resultado dos nossos papéis e dos medos que nós temos. Só que para você desenvolver da melhor forma todos os seus papéis, você precisa ter inteligência. Esse é o nosso tema de hoje. As 5 inteligências. Então, todos os seus papéis e todos os seus medos, você é o resultado disso, de todos os seus papéis e de todos os seus medos. Para que você desenvolva da melhor forma os seus papéis, você precisa das 5 inteligências.
Essas 5 inteligências que eu vou te falar hoje, eu nunca falei em mentoria, eu nunca falei dentro do consultório e eu nunca falei nas lives. Por quê? Porque eu aplico isso de uma forma natural nas pessoas, nas mulheres que eu encontro, sem mostrar exatamente as 5 inteligências que você precisa desenvolver, assim como eu. Então, compartilhe essa live. Ontem eu expliquei sobre compartilhar, né? Eu falei, gente, não é questão de audiência, sabe por quê? Porque tudo isso eu já faço no offline. Só que aqui, quando a gente entra no online, obviamente, nós temos o poder de ajudar outras mulheres. Então, quando você ajuda uma prima que está lá em Belo Horizonte, quando você ajuda uma amiga que está lá na casa dela, que você não viu ela, cara, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Para quem está chegando agora, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem aqui já não se sentiu incapaz? Quem aqui já não teve esse sentimento de incapacidade, de olhar e falar, eu não vou conseguir, isso não é para mim, vai dar errado. Eu não tenho habilidades e inteligência e conhecimento o suficiente para resolver isso. Eu preciso resolver algo hoje e eu não me sinto capaz para fazer isso. Quem aqui já não sentiu isso? Hoje você vai aprender a resolver por qual motivo? Porque você vai aplicar as 5 inteligências naquela situação que você precisa resolver. Naquela situação que para você é difícil e que você se sente incapaz. Só que a capacidade e essa questão de se sentir incapaz começa quando nós somos crianças. Dos 7 aos 12 anos, meninas, é aquele tempo que alguém falou para você. Alguém como sua mãe, seu pai, sua professora, seu irmão, as pessoas que estavam ao seu redor, as 5 pessoas que estavam ao seu redor, têm um impacto dentro da formação da sua personalidade. Então, por exemplo, se você escutava quando você era criança, você é burra, você é incapaz de fazer isso, você não vai dar conta, você vai ser uma fracassada, você não vai conseguir. Isso faz um registro emocional e, de repente, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, você está mediante alguma situação e você se sente incapaz. Por isso que eu decidi falar, então, dessas 5 características, dessas que são as 5 inteligências nossas, que já está aí dentro de você, é uma potência, só que você talvez não sabe disso. Primeira inteligência que eu e você nós precisamos desenvolver. A maior habilidade de cada mulher é se conhecer. Então, a primeira inteligência, ela chama inteligência intrapessoal. Agora é o momento de pegar o papel e a caneta e começar a escrever. A capacidade que eu tenho de dominar aquela dualidade, a capacidade que eu tenho de perceber, de equilibrar, de dominar os meus medos, as minhas tristezas, os meus conflitos internos, as minhas emoções e os meus comportamentos, ou seja, a minha luz e a minha sombra. A primeira inteligência é a inteligência intrapessoal. Quando você está sentindo medo, se você não tem um domínio sobre ele, você perde a capacidade de ter essa inteligência intrapessoal. Quando você está triste e passa um dia todo triste, por exemplo, se hoje você passou o dia todo triste, você perdeu a capacidade de aplicar essa inteligência. Porque não pode ser que você acordou triste, mas ficar o dia inteiro triste é perder a capacidade de aplicar a inteligência intrapessoal. Hoje, a primeira inteligência é a capacidade de você dominar tua sombra e a tua luz, que é a inteligência intrapessoal. Primeira inteligência. Segunda inteligência. Quando eu casei, eu comecei a desenvolver essa inteligência, que é a segunda inteligência, que é a interpessoal.
é entre as pessoas que estão fora, que estão lá. Sabe por quê? Quando eu casei, primeiro, eu tive que desenvolver um relacionamento com meu marido. Só que naquele tempo, eu fui trabalhar na clínica, onde ele tinha fundado já. E lá, gente, vocês não estão entendendo. Quem é minha paciente sabe. Dentro da minha clínica, nós temos 19 funcionários. Só temos 2 homens. Meu marido e o segurança. O resto é só mulher. Quando eu casei, quando eu me tornei médica, quando eu abri meu consultório, eu comecei a desenvolver a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade que eu tenho, que você tem de se relacionar com as pessoas. É a capacidade que eu tenho de observar o comportamento, de observar as emoções daquelas pessoas. É a capacidade que eu tenho de olhar e entender cada um conforme a história que ele tem, sem ter conflitos no relacionamento. E essa, para mim, é uma das inteligências mais importantes que nós temos. Você sabe por quê? Você já observou mulheres que elas começam a se desenvolver? Elas começam a se desenvolver, elas começam a evoluir. Só que elas não conseguem se relacionar com as pessoas. Então, ela não consegue ter um relacionamento com a amiga dela de trabalho. Ela não consegue ter um relacionamento com a mãe. Ela não consegue ter um relacionamento com o próprio parceiro. Ela não consegue ter um relacionamento com a sogra. Ela não consegue ter um relacionamento com as irmãs, com os irmãos. Então, esse relacionamento fica com prejuízo e tem a ausência, então, da segunda inteligência, que é a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal você tem e eu também tenho, só que nós precisamos desenvolver tudo isso. Eu tô falando aqui para vocês que eu comecei a desenvolver essa segunda inteligência há 7 anos atrás. Eu tô com 34 anos. Há 7 anos atrás só que eu comecei a desenvolver. Porque eu me deparei com 16 mulheres na minha frente, de uma vez. Eu me deparei com um homem, que no caso é meu marido, totalmente diferente de mim, que tem uma história, que teve uma criação, que tem os comportamentos, que tem as crenças todas diferentes da minha. E que eu tive que, então, aplicar essa inteligência para eu poder me relacionar com o vizinho, para eu poder me relacionar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, para eu poder me relacionar com os meus funcionários, com a minha secretária, com as gestoras, com todo mundo, com minhas amigas. E eu tive, então, que desenvolver isso. É a segunda inteligência. Tem um segredo nessa segunda inteligência, que chama assim, ó, coloca entre parênteses aí, empatia. Para que você consiga resolver da melhor forma a segunda inteligência, você precisa aplicar a empatia. O que é empatia? Empatia é entender o outro a partir das emoções que ele está sentindo. Exemplo, o outro vem e grita com você. Juliana, não faz isso. Quando eu olho isso, penso, qual é o sentimento, qual é a emoção que ele está sentindo para que faça isso? Isso é empatia. Que isso é bíblico, né? É você não julgar o outro e entender então o outro. Essa segunda inteligência, ela tem um segredo que chama empatia. Antes de caminhar para a terceira inteligência, entenda que a dor, o problema que você está passando hoje, exemplo, o meu marido está começando a desenvolver esse tipo de comportamento. A minha filha adolescente está difícil, está começando a desenvolver esse tipo de comportamento. Aquela irmã da igreja fez isso e aquilo comigo. A minha mãe está fazendo isso e isso. Eu estou sentindo, porque eu lembrei. Eu preciso resolver esse problema agora na minha vida.
Gente, sem inteligência não vai. Você vai poder, a partir de amanhã, aplicar as 5 inteligências dentro desse movimento, dessa sombra, dessa dor que você tem hoje. E que, para mim, a intrapessoal, que é a primeira, e a interpessoal, que é a segunda, essas duas, para mim, Juliana Lobato, são as duas mais importantes. Porque se você não desenvolve essas duas da melhor forma, quando você começa a caminhar a sua vida, em algum momento você vai voltar. Em algum momento você vai ter uma dor e vai ter aquela pausa e vai achar que acabou o seu mundo. Porque em algum momento essas duas não foram da melhor forma desenvolvida. Para mim, essas duas são as mais importantes. Você sabe por quê? Eu já vi muita coisa. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma mulher que estava desenvolvendo um projeto maravilhoso, com crianças e abençoando crianças em um bairro carente. Ela já tinha, assim, na cartela, na comunidade, 1.500 crianças. Só que, de repente, aquilo que era o chamado dela, aquilo que era algo que Deus tinha colocado na vida dela, que ela estava se sentindo realizada, aquilo ela começou a desenvolver, só que ela teve um conflito com a gerente do projeto, com praticamente a sócia dela. E, gente, morreu aquele projeto. Porque a inteligência interpessoal, ela não conseguiu desenvolver da melhor forma. E sabe o que aconteceu? Ela parou tudo aquilo que ela estava fazendo. E hoje entrou num quadro depressivo. É muito forte essa história. Não vou falar todos os detalhes, senão a gente vai perder o tempo de entrar nas outras inteligências. Mas eu estou dizendo como uma mulher que entende sobre saúde mental, sobre depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, bipolaridade, sobre tristeza, sobre melancolia, sobre dor no corpo, sobre insônia, sobre aquela mulher que ela tá parada, que ela tem as frustrações, tem as tristezas, seja em qualquer área da vida dela. Se ela não desenvolver essas duas primeiras inteligências, que é a intrapessoal e a interpessoal, em algum momento tudo vai dar errado, em algum momento tudo vai parar. Então anote, intrapessoal e interpessoal, que são dos relacionamentos, as duas inteligências que para mim são as mais importantes. Eu sei que você está investindo em você, por esse motivo você está aqui. Então só o fato de você estar aqui, você já está investindo em você. E isso é maravilhoso. A terceira inteligência que eu quero que você anote chama inteligência de ousar. Uma mulher de sucesso, uma mulher que está evoluindo, uma mulher que domina os seus medos, que domina as suas tristezas, que domina as suas fraquezas. Uma mulher que se relaciona da melhor forma com o outro, ela precisa ousar. A terceira inteligência é a inteligência de ousar. Só que a ousadia, ela só acontece quando você tem domínio sobre o seu medo. Imagine que eu, como médica, especialista em saúde mental, que faz uma psiquiatria totalmente diferente de uma psiquiatria convencional, onde só aplica o remédio, eu tive que ter a coragem de ousar dentro desse tratamento, dentro desse acompanhamento com mulheres, dizendo que só o remédio, que é um comprimido físico, não cura dores da alma.
Então eu peitei, literalmente eu fui para cima de um movimento, de uma psiquiatria convencional, onde todos os psiquiatras e todos os médicos aprenderam a tratar a depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, bipolaridade com remédio, com comprimido. Então, para que eu pudesse falar para vocês, para que eu pudesse romper e ajudar e transformar a vida de mulheres, eu tive que ter uma inteligência de ousar. Ousar, literalmente ser ousada naquilo que eu acredito. Eu me lembro que quando eu passei um versículo para ajudar aquela mulher que estava com insônia e com ansiedade, eu fiz uma das maiores ousadias da minha vida. Eu apliquei a inteligência de ousar. E essa inteligência de ousar, de você ver aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, aquilo que para você é uma verdade, você precisa ousar. A ousadia, ela se conecta com a tua conquista, com o teu estado desejado. Todo mundo tem um desejo. E nós mulheres, nós temos desejo de repente, sentir mais forte, mais plena, sentir amada, sentir realizada sexualmente falando, sentir realizada dentro da nossa profissão. O versículo para que você possa ousar e entrar com aquela inteligência de ousadia é o 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando você entende aquilo, você aplica a inteligência da ousadia. Então, quando você entende que você pode aplicar a inteligência de ousadia, você passa a fazer. Só que a ousadia, gente, é o seguinte, ela precisa ser feita em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Você tem que ser ousada como mãe. Você tem que ser ousada como esposa. Você tem que ser ousada como profissional. Você tem que ser ousada como uma mulher em todas as áreas. E por que eu falei que as duas inteligências são uma das mais importantes? Porque, olha só, imagine que você tem uma ousadia de abrir um salão de beleza. Imagine que você tem uma ousadia de abrir um projeto para as mulheres. Imagine que você tem uma ousadia de fazer uma viagem. Imagine que você tem uma ousadia de você ser ousada para você fazer algo diferente dentro da sua casa. De você preparar o quarto para o seu esposo e ter uma relação com ele. Imagine que você tem uma ousadia de falar assim para ele, olha, nós precisamos ter uma receita a mais, financeiramente falando. E eu acredito que eu e você, nós podemos fazer esse tipo de projeto. Vamos ousar e vamos fazer isso juntos? Isso é ter ousadia. Então, quando eu falei para vocês de 2 Timóteo 1:7, é um versículo que ajuda a gente na ousadia. Então, a inteligência de ousar, às vezes você tem um sonho, e você sonha você fazendo algo com alguém, para algum projeto, para alguma realização, e você fica ali com medo, parado, você não se conecta com essa pessoa, você não ousa ir lá e falar para essa pessoa. Eu me lembro que eu também tive uma mega ousadia de falar dentro de uma igreja, dentro de um mundo cristão, que as mulheres que estavam com depressão, com tristeza, eram mulheres que precisavam ter orgasmo para começar a sentir uma felicidade. Cara, isso foi muita ousadia. Só que eu tive coragem de fazer isso. Porque eu entendi que Deus não me deu espírito de medo, mas Ele me deu amor, Ele me deu paz e Ele me deu mente equilibrada. Ele não me deu espírito de medo. Então eu posso ousar naquilo que é uma verdade, naquilo que eu vejo no mundo. Então a terceira inteligência é a inteligência para ousar. Ousar é a terceira inteligência. Agora nós vamos para a
quarta inteligência. No meu livro, eu coloquei o versículo da insônia, mas para quem não tem, e eu acho que vocês pediram, anota aí. É Salmos 3, 5. Ó, eu deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor, Ele me sustenta nesse momento. Gente, olha só, calma, sem crenças, calma que eu vou explicar. Calma, olha só. Que a gente às vezes acelera demais o pensamento e fala assim: ah, ela falou esse versículo, eu não vou dormir com esse versículo. Meu Deus, eu tomo 10 gotas de Rivotril e eu não vou dormir nunca. Eu tomo Donarém, eu tomo Zolpidem. Calma aí. Olha só. Salmos 3, 5 diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque Deus cuida de mim e Deus me sustenta a esse momento. Quando eu deito e eu não durmo, eu fico lá pensando, eu impeço, olha isso, eu impeço Deus de fazer aquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Que é o quê? Cuidar de mim enquanto eu durmo. Porque quando Ele fala, você deita, dorme e acorda, é o ciclo do dormir, do acordar, de diminuir o cortisol, de ter um sono regenerador e do amanhã, do noite e do dia, que foi Deus, o próprio Deus que fez. E que aí, nesse tempo que você está desligada, que você perde o controle sobre as coisas, porque na maioria das vezes a insônia é a dificuldade da mulher aceitar que na hora que ela está dormindo, ela não tem controle sobre as coisas. Então ela fica deitada e ela fica pensando um monte de coisa, tentando controlar dentro da cabeça dela algo que ela não vai controlar. E nesse tempo que ela dorme, é o tempo que, já que você e eu, nós não temos o controle, quem é que tem controle de todas as coisas? É Deus. Por isso que quando você dorme, Ele cuida. E aí você vai acordar, Ele ainda vai acordar você. Quantas vezes você precisa ver esse versículo? Sei lá, depende do nível de sua insônia. Que seja 33 vezes. Como eu precisei. Em algum momento da minha vida, tá no meu livro isso aí, depois quando vocês tiverem um livro e ler, vocês vão ver. Em algum momento da minha vida eu precisei ler 33 vezes esse versículo para poder dormir, gente. Entender que eu ia dormir, que eu ia acordar, que eu não ia ter controle sobre nada, que não cabe mais a Juliana Lobato e que Deus que vai cuidar disso. Pelo menos de madrugada. Pelo menos de madrugada eu tinha que entregar para Ele, porque de dia eu já ficava tentando controlar as coisas. Mas de madrugada não dá, porque tem que dormir. E então é Ele que controla e Ele já avisa isso pra gente. A quarta inteligência é a inteligência do coração ensinável. A mulher que tem a inteligência do coração ensinável, essa mulher evolui. Como é esse coração ensinável? É você entender que alguém precisa ensinar você algo. Você precisa ter pessoas que já estão num nível elevado daquele assunto o qual você precisa desenvolver. Exemplo, se você quer desenvolver melhor a sua espiritualidade, você precisa de um mentor que vai ajudar você a isso. Se você quer desenvolver melhor o seu casamento, se você quer desenvolver melhor a criação dos seus filhos, se você quer se desenvolver melhor como profissional, você precisa de ter um coração ensinável para que alguém ensine você todas as variantes. O coração ensinável, a mulher que tem uma inteligência de coração ensinável, é uma mulher que vai evoluir. Se você quer aprender a ser uma mulher eu verdadeira, ser uma mulher plena, uma mulher forte, uma mulher que se sente amada, você precisa sentar, igual vocês estão fazendo agora, gente. Vocês estão aqui sentada, investindo em vocês, escutando as 5 inteligências para aplicar na vida de vocês, para vocês evoluírem. Isso é lindo isso. Então você já tem um coração ensinável. Quando você começa a se conectar com mentores para que melhor você desenvolva cada habilidade, cada papel seu, isso é incrível. O coração ensinável é você ser uma aluna de verdade e aprender passo a passo aquilo que você quer desenvolver da melhor forma. Essa é a quarta inteligência. Gente, eu já sentei o meu bumbum em muitas cadeiras, mas em muitas, para que eu pudesse vir aqui falar para vocês, eu tive que me diminuir, me tornar aluna e aprender com mentores várias coisas em vários papéis da minha vida.
E na nossa vida como mulher, não muda. Precisamos ter um coração ensinável. Você precisa entender aquilo que você tem fragilidade, aquilo que precisa ser melhorado, sentar e aprender e aplicar. Essa é a quarta inteligência da mulher. É não achar com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente já teve de experiência, que não tem transformação, que não tem mudança, que é dessa forma e acabou. E a quinta inteligência é a inteligência do corpo sinestésico. A mulher que entende o corpo dela e que sente ela e tem domínio sobre isso, ela desenvolve a quinta inteligência. A mulher que como que é essa inteligência? Ela é assim, ó. Vamos supor. Eu tô tendo dor nas costas. Eu não tô conseguindo, tô começando a ter dificuldade no sexo com o meu parceiro. Ela já tá observando uma mudança aqui no corpo e ela entende que ela precisa melhorar isso. Então, a inteligência corporal e sinestésica é a quinta inteligência que todas nós mulheres precisamos desenvolver. Se aquele peso seu te gera dor, se aquele peso aumentado te gera frustração, você não consegue entregar da melhor forma a sexualidade, você não consegue ter um relacionamento íntimo, você precisa aplicar uma inteligência e resolver isso. Quem usa o corpo, toda essa parte sinestésica, para curar aquilo que gera dor, ela aplica a quinta inteligência de uma mulher. Exemplo, eu contei para vocês em um post que toda vez que eu faço atividade física, melhora a minha oxigenação cerebral e eu faço lives melhores. Hoje eu tava mega cansada porque eu fui dormir tarde e acordei cedo. Só que eu precisava estar com o oxigênio no cérebro para poder aplicar e ensinar vocês sobre as 5 inteligências. Então, a partir do meu corpo, eu fui correr e fazer atividade. Dessa forma, eu me senti melhor. Dessa forma, eu liberei vários neurotransmissores, vários hormônios. Oxigenei todo o meu corpo para estar aqui. O corpo, ele dá muitos sinais. O corpo, ele é 20% de uma plenitude da mulher. Tanto é que o sexo, ele é 20% corpo e ele é 80% emocional. Quando a gente fala do beijo, que precisa ter um beijo de língua para melhorar a parte de excitação do corpo, para ter uma melhor performance sexual e chegar ao orgasmo, nós estamos falando de 20%. Quando a gente faz algo, um pompoarismo, quando a gente usa um creme, um gel, alguma coisa nesse sentido, é 20% só de um tratamento. Só que é o corpo. A inteligência do corpo e esse corpo e associando ao sinestésico é a quinta inteligência de toda mulher. O seu corpo, ele tem uma capacidade de cura. Então nós precisamos ter uma inteligência corporal e sinestésica todos os dias. O meu cabelo tá assim, 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 isso me gera tristeza. Precisa ter uma inteligência. A mulher que ela é forte, ela tem essa capacidade e esse domínio do corpo dela. Ela sabe aonde ela pode ir, ela sabe os limites dela, ela sabe o quanto que ela pode se entregar para um projeto, porque ela tem domínio sobre o corpo dela. Eu me lembro que um dia eu fui fazer um curso em São Paulo de desenvolvimento humano e eu fiquei 10 dias lá em um movimento de ficar em isolamento lá 10 dias para desenvolver a mente. E foi muito intenso. Quando eu cheguei, eu entendi que eu precisava ficar pelo menos uns 3, 4 dias em casa. Então eu tive esse domínio do meu corpo. E eu sei até onde eu vou, até onde eu não posso ir. Muitas das vezes a gente começa a fazer algo, fazer, e de repente chega lá na frente e se quebra toda. Ou porque não teve inteligência interpessoal, não conseguiu desenvolver da melhor forma o relacionamento com as pessoas, que é a segunda inteligência, ou porque não teve essa quinta inteligência, que é a corporal e sinestésica, que é o quê? Eu não sei os limites do meu corpo. Vocês já perceberam quantas mulheres se quebram toda no trabalho porque não tiveram o limite disso?
Trabalharam e perderam os limites. Você já viu aquelas mulheres que elas deixam de cuidar do corpo totalmente e gera uma doença, gera uma frustração? Ela perdeu essa inteligência corporal e sinestésica. Gente, que não tem a ver com o corpo da paniquete, que não tem a ver com o cabelo mais bonito. Tem a ver com aquilo que você tem domínio e que vai potencializar os seus papéis como mulher. É a nossa quinta inteligência. Nós encontramos muitas mulheres que sofrem porque estão perdendo o domínio do corpo. Seja no trabalho, seja na alimentação, em qualquer lugar. É a quinta inteligência de toda mulher. Eu quero dizer que quando você aplicar as 5 inteligências, vocês vão precisar entender 3 coisas. Primeira, você vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Isso é maravilhoso. Segunda, você não vai aprender e ter domínio de tudo. E terceira, você vai ter o domínio e vai aprender o suficiente para você começar hoje a aplicar as 5 inteligências. Então, entender que precisa mudar, que você não vai aprender tudo, que não vai ter clareza de tudo, mas que vai ter o suficiente para começar. São essas 3 coisas que você vai precisar para aplicar as 5 inteligências de toda mulher. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês, tá? Tchau!